das suas lâmpadas, as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão ao que o vende e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém, meus irmãos? Assim eu deixo essa palavra para os irmãos, para a reflexão dos irmãos. Departamento de louvor. Amém? Pode já. Está vindo? Amém, meus irmãos. Salve, amada igreja, capaz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aí? Dá um brado de glória, hein? Que maravilha, hein? Glória a Deus. Ele é poderoso, digno de honra e glória. Ele é maravilhoso, hein? Todo ser que vive louva ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem sabe canta, hein? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais,
só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, Ele me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dEle. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Oh, Ele é maravilhoso, hein? Oh, Ele é nosso melhor amigo, Ele é nosso Mestre. Ele guarda a entrada, Ele guarda a saída, desde agora para sempre. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, Ele te ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dEle. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Oh, obrigado, Jesus, o Senhor é maravilhoso para conosco. Aleluia. Glória a Deus. Oh, vamos continuar louvando ao Senhor, hein? Ele é digno de honra e de glória. Espírito Santo de Deus. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Santo e poderoso. Ele é maravilhoso. Toda honra e glória pertence ao nosso Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor Jesus, meus irmãos. Maravilha de Deus. Aprendi com as descidas, aprendi com a escassez. Calma aí, meus irmãos, vamos fazer bonito para Jeová, hein? Glória a Deus. Ele é digno de honra e de glória. Aleluia, Jesus. Ele é maravilhoso. Santo e poderoso. Dá glória, dá aleluia aí, que Ele é digno de honra e de glória, hein? Glória a Deus. Santo e poderoso. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Como é bom te louvar, Senhor. Assim como está escrito na tua palavra. Aleluia, todo ser que vive tem que louvar o Senhor Jesus.
Aprendi com as descidas, aprendi com a escassez, aprendi a cavar poço, não encontrar água. Aprendi a receber o não, aprendi que a porta fechada também há esperança para quem quer entrar. Aprendi que no deserto Deus se revela. É no deserto que aprende a lutar, a viver, conquistar e ouvir tua voz. Nem toda descida é sinal de perca, nem toda descida é sinal de derrota. Olha Jacó que desceu no vale, Deus mudou toda a história. Nem toda descida é sinal de perca, nem toda descida é sinal de derrota. Olha Davi que desceu no vale, uma pedra e uma funda ficou na história. Viver, conquistar, aprender a lutar, viver e ouvir tua voz. Deus se revela no vale pra te levantar. Só quem toma posse aí dá um brado de glória pra Jesus. Oh, aleluia. Grande as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Aleluia. Nem toda descida é sinal de perca, nem toda descida é sinal de derrota. Olha Jacó que desceu no vale, Deus mudou toda a história. Nem toda descida é sinal de perca, nem toda descida é sinal de derrota. Olha Davi que desceu no vale, uma pedra e uma funda ficou na história. Viver, conquistar, aprender a lutar, viver e ouvir tua voz. Deus se revela no vale pra te levantar. Nem toda descida é sinal de perca, nem toda descida é sinal de derrota. Olha Jacó que desceu no vale, Deus mudou toda a história. Nem toda descida é sinal de perca, nem toda descida é sinal de derrota. Olha Davi que desceu no vale, uma pedra e uma funda ficou na história. Viver, conquistar, aprender a lutar, a viver e ouvir tua voz. Deus se revela no vale pra te levantar. Amém, meus irmãos? Quem tomar posse aí, dá um brado de vitória aí. Maravilha, hein? Glória a Deus. Então vamos continuar louvando ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele é poderoso, hein? Meu Deus. Glória a Deus. Só quem é filho de leão aí, hein? Oh, aleluia. Glória a Deus. A minha aparência pode ter traços e frágil, e por isso os inimigos se atiram contra mim. Não é fácil. Contra todas as barreiras eu prossigo, tenho coragem. Me contento porque tenho e porque vivo além da imagem. Pois quem olha a aparência e menospreza o que é de Deus, se esquece das promessas que Ele fez aos que são seus. Quando diz da mesma cova que cavaram, contra ti cairão. Meu irmão, eu sei que eu nasci cordeiro, mas sou filho do leão.
Eu sou filho de leão, irmã. Eu sou filho de leão. Ninguém fere, sufoca, ninguém mata, ninguém toca. Deus é minha proteção. Aprendi a soltar muralha, tenho ótima visão. Posso ser pequeno e frágil, mas Deus me faz campeão. A aparência é de ovelha, mas aqui dentro da veia corre sangue de leão. Oh, aleluia, Jesus! Espírito Santo de Deus. Aleluia, Ele é digno de honra e glória, hein? Meu Deus. Quem sabe você fica se escondendo em seu próprio medo, pois a sua pequenez e aparência revelou o seu segredo. No primeiro vendaval você correu tão fácil, sem entregar. O inimigo aponta os seus defeitos e você não nega. Tu não pode, tu não tens, você não sabe, tu não és. És um fraco limitado que só tens apenas fé. Mas te digo, isto basta pra mover os braços de Jeová. Você pode ser cordeiro, mas é filho do leão de Judá. Ei, tu és filho de leão, irmão. Tu és filho de leão. Ninguém fere, nem sufoca, ninguém mata, ninguém toca. Deus é tua proteção. Pode saltar a muralhas, Deus te enche de unção. Você é pequeno e frágil, mas Deus diz faz campeão. A aparência é de ovelha, mas por dentro de tua veia corre sangue de leão. Eu sou filho de leão, irmão. Eu sou filho de leão. Ninguém fere, nem sufoca, ninguém mata, ninguém toca. Deus é tua proteção. Pode saltar as muralhas, Deus te enche de unção. Você é pequeno e frágil, mas Deus te faz campeão. A aparência é de ovelha, mas por dentro de tua veia corre sangue de leão. A aparência é de ovelha, mas por dentro de tua veia corre sangue de leão. Oh, aleluia. Se alguém falou pra você que você não é nada, você pode falar assim: eu sou filho de Jeová, rapaz, eu sou filho de leão. Aleluia. Glórias a Deus, os irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Saúdo a todos com a paz de Cristo. Glórias a Deus. Quero convidar aqui a pastora Ingrid. Está tendo uma oportunidade de saudação. Logo após também pastor Daniel. Vamos ver este casal abençoado de Deus, amém? Logo após pastor Daniel. Perdão, pastor. Houve um engano aqui, houve falha minha. Diácono Daniel, amém? Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, estamos aqui na presença do Senhor para aprendermos da palavra. Glória a Deus. Abram vossas Bíblias, irmãos, em Atos 12, em nome de Jesus. Atos 12, versículo 5. Louvado seja Deus. Irei ler para adiantar. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja Deus. No versículo 8 diz assim: e disse-lhe o anjo, veste e põe as tuas sandálias. E ele assim fez, e disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me.
O Senhor falou fortemente ao meu coração, através dessa palavra, sobre a importância da oração. Enquanto Pedro estava preso ali naquela prisão, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele. Ou seja, enquanto ele estava preso, não que ele estava com as suas mãos impossível de fazer alguma coisa, mas no mundo espiritual a igreja tem um grande valor através da oração. E a palavra do Senhor diz que enquanto ele estava naquele momento, o povo clamava, mas o que me chamou a atenção foi quando Pedro foi liberto daquela prisão e ele voltou ali, para se apresentar ali aos intercessores que oravam por ele. E quando ele se apresentou ali, eles ficaram espantados. E o Senhor falou fortemente no meu coração, irmãos, que muitas das vezes nós oramos ao Senhor, colocamos algo diante do altar do Senhor e nós não cremos no poder da oração. Então, todas as vezes que nós colocarmos algo na mão do Senhor para Ele fazer, o Senhor espera de mim e de você, da igreja do Senhor, que nós venha a crer no milagre, porque ali aconteceu um grande milagre da parte do Senhor, por intermédio da oração da igreja, que não orava um dia e o outro parava, era contínua a oração, ou seja, eles não cessavam de orar. Mas o que me chamou a atenção, como eu falei para a igreja, foi que eles ficaram espantados, quando a menina falou que Pedro estava ali à porta. Então o Senhor requer de mim, de você, fé e convicção naquele que pode fazer o milagre. Louvado seja Deus. E eu creio que tudo que você colocar diante do altar do Senhor, em oração, o Senhor manifestará a glória dele, enviará o recurso, a provisão, enviará o anjo dele para nos socorrer e o nome dele será glorificado em nome de Jesus. E eu já agradeço a minha oportunidade. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, seu capítulo de número 7. Seu versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Esse versículo, meus irmãos, nosso Senhor Jesus, ele está nos advertindo que existe um princípio fundamental para que a gente possa crescer e permanecer na presença de Deus. E já diz o velho ditado, que palavra o vento leva. O que Jesus está nos ensinando aqui é que todos nós, como cristãos, em todas as áreas da nossa vida, isso é um princípio fundamental. A gente só vai ter crescimento se a gente tiver uma disposição de praticar aquilo que nos é ensinado. Se a gente não tiver a disposição de querer o melhor, a gente vamos ficar ou no mesmo lugar que a gente está, ou vamos descer para um lugar pior. Então, o que a gente vê muito no meio do povo de Deus não é falta de informação, porque a gente tem pregações, ensinamentos em abundância. A gente tem recursos inesgotáveis.
Só que o que está faltando no nosso meio é aquele desejo de querer viver aquilo que Deus promete na sua palavra. Porque para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, é necessário um desejo de querer ver essas promessas se cumprir. O que dá fundamento para a nossa vida é a gente aplicar aquilo que Jesus ensinou. Jesus está falando aqui algo que é base para tudo na vida cristã. Seja na sua vida conjugal, vida financeira, tudo. É praticar aquilo que lhe é ensinado. E ele não está dizendo que a gente não vamos passar por momentos de crise. Ele só está dizendo que o momento da crise não vai nos desestruturar, como acontece com aqueles que não praticam a palavra de Deus. Se eu falar aqui com algum dos irmãos, eu sei que muitos de nós temos problemas. Nós temos problemas e muitas das vezes a gente se pergunta: Deus, como é que eu ainda estou de pé? Mas é porque a gente tem praticado a palavra de Deus. E quando a gente pratica a palavra de Deus, o próprio Deus ele nos sustenta, ainda que falte o recurso. Ainda que você não tenha um bom esposo, ainda que você não tenha uma boa esposa, ainda que você não tenha um bom salário, ainda que você não tenha um bom emprego, só que o firme fundamento ele te mantém de pé, mesmo em meio a essa situação. Então é necessário a gente ter essa disposição de coração, de querer desfrutar do que Deus tem para nós. Deus ele diz na sua palavra no livro do profeta Isaías, ele diz para o povo de Israel: se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Então existe uma promessa de Deus para que a gente venha desfrutar do melhor, para que você venha ter um bom casamento, para que você venha ter um bom trabalho, para que você venha ter uma vida financeira equilibrada. Porém é necessária a disposição de querer, de lutar, de correr atrás e lutar para que isso seja uma realidade na nossa vida. Então a gente temos que ter, meus irmãos, esse desejo de crescer, porque a gente está vendo que o que está acontecendo nos últimos dias é que as pessoas não estão tendo estrutura para suportar. E eu não estou falando isso daqui na hipocrisia não, meus irmãos. Eu não estou falando isso aqui em hipocrisia nenhuma, porque eu tenho problemas, eu tenho muitos problemas, eu tenho problemas que eu acho que se eu compartilhar para alguns dos irmãos, alguns de vocês não podem suportar. Só que, às vezes, quando o desânimo e a depressão, ela vem sobre mim, a palavra de Deus ela fala mais alto no meu coração. Eu quero compartilhar isso com os irmãos não como desabafo, mas como testemunho. Eu já tive começo de depressão, crise de ansiedade. Só que todas as vezes que a depressão vinha sobre mim, um poder maior me jogava para cima e me colocava de pé. Uma vez o mais difícil da provação, muitas das vezes não é a prova, mas são as pessoas que não entendem o que você está passando. E elas, na sua boa intenção, acabam, em vez de te ajudar, te atrapalhando. E o pior de uma aprovação não é você estar na prova, mas é eu ver as pessoas olhando para você e te cobrando e te acusando sem saber o porquê você está passando. Não sabe por que você está naquilo. O olhar de desprezo das pessoas, o olhar de suspeita das pessoas. Só que o que nos mantém de pé é a consciência de você saber aonde você tem pisado, aonde você tem entrado e o que você tem feito. Aleluia. Eu passei um momento uma vez que o meu irmão, ele não serve a Deus, então ele não tem o discernimento das coisas de Deus. E ele ali na sua ignorância, ele foi usado ali pelo inimigo e ele falou coisas para mim que se eu não conhecesse a Deus, eu tinha feito uma besteira. Mas eu sabia que era o inimigo usando a vida dele. E eu falei bem assim para ele: meu irmão, você está olhando para a minha situação, você acha que está ruim a minha situação? Mas eu vou te falar uma coisa, está ruim e pode piorar. Só que assim como o Jó, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará em meu favor. E não deu outra. Passou pouco tempo, a minha situação piorou.
Já estava ruim, só que foi para pior. Por quê? Porque aquilo que a gente fala, a gente é provado. E minha situação piorou. Mas a palavra que saiu da minha boca se cumpriu. Eu permaneço de pé. Eu continuo servindo a Deus. Eu continuo honrando ao Senhor, mesmo na minha fraqueza, na minha dificuldade. E às vezes a gente pergunta a Deus, mas por que eu tenho que passar por tudo isso? E Deus, ele tem um propósito na nossa vida, meus irmãos, que Ele quer que a gente seja exemplo. Entenda só, Paulo vai dizer para Timóteo, ser exemplo para os fiéis, na fé, no amor, na pureza, no trato. Quem aqui quer ser exemplo? Quem aqui quer ser exemplo? Com sinceridade, quem quer ser exemplo? Só que para ser exemplo precisa de uma coisa. Diga o quê? Para ser exemplo, para ser modelo, é preciso ser moldado primeiro. É preciso deixar Deus nos moldar. Para que quando a gente abrir a boca para falar de fé, a gente não falar da boca para fora, mas falar porque a gente sabe. Para quando a gente abrir a boca para falar de vale, a gente não falar da boca para fora, a gente falar porque a gente passou pelo vale. Mas a gente viu 10.000 cair ao nosso lado, 1.000 à nossa direita e a gente passou. Aleluia. Deus, Ele está querendo, meus irmãos, da igreja, fruto. Entenda uma coisa, Deus quer fruto. E vou compartilhar isso aqui com todos os irmãos, que isso Deus me deu, eu quero abençoar a vida dos irmãos. Jesus disse em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo aquele que estiver em mim e der fruto, meu pai limpa para que dê mais fruto ainda. E aquele que está em mim e não dá fruto, meu pai corta. Jesus, ele vai ensinar um princípio ali fundamental. Se vós estiveres em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto. A única forma da gente dar fruto na presença de Deus é se a gente estiver em Deus e Deus estiver em nós. Mas como é que isso funciona? Existem pessoas que estão em Deus, só que Deus não está nelas. Para ficar mais claro para os irmãos, para que um fruto seja gerado, é necessário corresponder. Deus, ele diz assim na sua palavra, que se a gente se deleitar nele, ele concederá o desejo do nosso coração. Para que haja fruto, para que Deus ele gere fruto em nossa vida, e o nome dele seja glorificado, é necessário a gente ter uma relação com Deus, de termos prazer em Deus e Deus ter prazer em nós. É por isso que Jesus diz, aquele que está em mim não dá fruto. Quem é esse que não dá fruto? O que dá fruto é aquele que está em Deus, mas não tem prazer em Deus. Ele está na igreja, ele vai no culto, mas ele não tem prazer em Deus. Ele não tem prazer na palavra de Deus. Então é necessário ter prazer na palavra de Deus. Ter prazer, por mais que seja doído, porque eu falo, Deus, dói, Senhor, você viu o Senhor, mas é gostoso. Uma vez Deus me confrontou, e Jesus ele vai dizer assim, se vocês me amarem verdadeiramente, guardarão os meus mandamentos. Né? E uma vez eu estava indignado com um rapaz que eu tinha que dar um dinheiro para ele. E eu não queria dar dinheiro para esse rapaz. Por quê? Porque ele não trabalhou direito. E eu fiquei indignado. Eu falei, eu não vou dar o dinheiro para ele não, porque ele não trabalhou direito. Eu vou dar só isso aqui. Eu estava na responsabilidade. Aí eu falei com o meu patrão. Eu falei, ó, fulano, a gente dá quanto para ele? Aí fulano, ó, ele trabalhou o meu dia, dê tanto para ele. Aí eu fui pagar para esse rapaz, e eu na indignação. É isso aí. Se fosse eu, dava menos ainda, porque ele não merece, esse miserável. Aí eu peguei e liguei para ele, falei, ó, teu dinheiro está aí. Aí ele falou, ô rapaz, não foi isso que a gente combinou não. Eu falei, não, pô, mas é isso aí que tem que te dar, porque o rapaz mandou te dar esse dinheiro aí, e é isso aí, acabou. Eu só faço o pagamento, quem dá a ordem é ele. Aí ele falou assim, ó, mas não foi isso que você me falou. Você falou para mim que era para eu trabalhar no teu lugar, que tu ia me dar o dinheiro que tu ia ganhar.
Aí eu falei, não, mas ele mandou te dar isso daí e acabou, é o certo. Aí o Espírito Santo ele me corrigiu. E a gente não gosta quando o Espírito Santo fala a verdade, mas a gente tem que reconhecer. O Espírito Santo falou para mim assim, olha, ele fez corpo mole porque você deixou. Então não use o seu erro para querer corrigir o dele. Quem errou foi você. Ele fez corpo mole porque você deixou. Você não estava pagando? Se você estava pagando, você tinha o direito de exigir que ele trabalhasse. Então agora assuma o prejuízo e pague para ele. Eu tive que tirar do meu bolso para pagar para o camarada. Só que uma coisa que eu percebi foi que mesmo sendo confrontado por Deus, eu tive prazer. Eu falei, Deus, eu sei que se eu não fizer isso ninguém vai saber, mas o Senhor sabe. O prazer na palavra de Deus, de entender que se eu fizesse aquilo eu estaria glorificando a Deus, foi maior do que a minha indignação. Então, assim, eu ainda tive que pedir perdão para o cara, falou, varão, tu tá certo, eu estou errado, toma teu dinheiro aí, pedir desculpa para ele e tudo. Só que o que Jesus nos faz entender é isso, é que a única coisa que vai nos fazer praticar a palavra dele é se a gente tiver prazer nela. Porque as coisas só funcionam, meus irmãos, conforme Deus estabeleceu. A gente não consegue obedecer a Jesus se a gente não tiver amor pela lei dele. É por amor, é o negue-se a si mesmo. É como eu falei aqui para os irmãos naquele culto lá que eu ministrei sobre a ceia. Às vezes as pessoas pedem para a gente fazer coisas que a gente não quer fazer. Às vezes eu estou em casa, como eu falei, eu estou fazendo alguma coisa para mim e a minha mãe pede, meu filho, faça isso para mim. E eu falo, mãe, eu não quero. Eu não quero fazer isso daqui. Mas eu faço. Por quê? Porque Jesus falou, negue-se a si mesmo. É desconforto, meus irmãos, é desconforto. Só que a consciência de que você está alegrando o coração de Deus, ela deve falar mais alto na tua vida. Quantas vezes a gente não perdoa sem querer? Eu já perdoei muitas das vezes, não queria perdoar. Mas eu falava, Deus, eu perdoo esse miserável porque o Senhor pediu, o Senhor mandou. Não é porque a gente quer, não é porque a gente gosta. Só que existe uma escolha. Ou eu agrado a Deus ou eu agrado a mim mesmo. Às vezes eu venho para o culto e falo assim, eu não quero ir para o culto. Eu não quero ir para o culto. Mas Deus fala, vá. E eu tenho que negar a mim mesmo. Só que, quando Deus ele manda a gente fazer algo que a gente não gosta, meus irmãos, é porque Ele está querendo nos dar estrutura. Os momentos que a gente vem para o culto sem querer, é o que nos vai dar estrutura para suportar. Nós estamos vivendo um evangelho de muito conforto. É muito conforto, as pessoas só vão no culto quando quer, as pessoas só oram quando quer, as pessoas só dizimam e oferta quando quer. E o evangelho não funciona assim, meus irmãos. O evangelho é cruz, é renúncia. Entenda uma coisa, Deus ele quer e tem mais para a vida de cada um aqui. Só que é necessário o arrependimento. O que é arrependimento? É mudar a mente. Só que para você mudar a sua mente, você tem que se expor à verdade. É necessário se expor à verdade. O que é que Deus diz que é o certo? É isso aqui. Então nós temos que fazer desse jeito. Eu sei que eu posso ter prolongado um pouco, mas eu creio que Deus ele quis falar isso ao coração de cada um de nós, meus irmãos. Ouça a voz de Deus. Eu digo com sinceridade de coração, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, meus irmãos. E Ele tem falado e Ele vai continuar falando. E quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque esta obra ela é do Senhor. Deus tem grandes coisas para este lugar. Essa obra ela tem necessidade. Ela tem necessidade. Deus ele tem coisas que Deus quer fazer neste lugar, só que tem pessoas que não querem se disponibilizar para ser usado por Deus por causa de preconceito, por causa de meninice. Só que Deus ele chamou valente, Ele chamou homem e mulher. Então se disponha para Deus, meus irmãos. Se disponha, Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve que Deus vai falar. Se você quiser e tiver um coração sincero, Deus ele fala. Amém? Então fique com essa palavra no seu coração. Que Deus possa confirmar na vida dos irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória ao Senhor Jesus. Quantos foram edificados, meus irmãos? Palavra forte. Depois a gente tira o dízimo e oferta. Vamos dar mais uma examinada na palavra. Palavra forte, diácono Daniel. E eu tenho certeza que Deus usou você fortemente, poderia usar muito mais. Abra sua Bíblia, livro de Mateus. Após aqui a palavra, o pastor Dino veio pronto para louvar. Então aí, quando você for louvar, a gente contribui, tá bom? Em nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Mateus, quantos encontraram? O estudo da noite, tá bom? A meditação da palavra. Queria que vocês notassem, por gentileza, palavra do Senhor Jesus, caminho, pedra. Ninguém trouxe caneta? Vai ficar feio. O tema da noite: caminho, pedra, espinho e terra fértil. Quem pode repetir essa palavra? Caminho, pedra, espinho e terra fértil. Vamos repetir de novo? 1, 2, 3. Caminho, pedra, espinho e terra fértil. Então, vamos se identificar em algum ponto desse, tá bom? Todos estão aqui? Queríamos dar mais oportunidade, mas eu vou focar mais aqui na palavra. Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Agora os irmãos, pelo menos no versículo 2, há de ler um voz de triunfo e não feche sua Bíblia. Vamos lá? 1, 2, 3. Pode sentar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos pela beleza da tua santidade. Obrigado por mais uma oportunidade de estar sobre essa tribuna, diante da tua presença, meu Pai, na direção do teu Santo Espírito. Coloco-me à tua disposição como um canal desobstruído, o canal de bênção, para liberar uma palavra a cada um aqui presente. Espírito da verdade, assim como o Senhor me usara no domingo, hoje revela a tua profundidade, as pérolas que estão contidas na tua palavra. Obrigado pelo momento da tua palavra também, ao teu filho que nos antecedeu, uma palavra forte, boa meditação, e assim colocaremos em prática. Usa-me conforme teu querer, a tua vontade, porque quem tem espírito, quem tem ouvido, ouve a voz do Espírito. Bom, meus irmãos, caminho, pedra, espinho e terra fértil. Eu peço que vocês, sempre às terças, é um pedido, que os irmãos tragam caneta, ou lápis, enfim, para grifar os temas. Hoje nós vamos falar desse assunto que Jesus alertou. É uma parábola sobre o semeador. Ele diz, a palavra diz que tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar. Quando ele saiu, ele foi para a beira do mar. O versículo vocês leram: e ajuntou-se muita gente a ele. Que coisa, olha que cenário. O culto de Jesus, o culto de doutrina de Jesus foi na beira do mar. E muita gente foi e ficou lá. E o que aconteceu?
junto muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. Jesus sentou no barco e toda a multidão estava em pé na praia. Que coisa tremenda, né? Percebe que a gente aqui é o contrário? O pregador fica em pé e o povo sentado. Amém ou amém? Aqui está o contrário. Jesus está sentado e o povo de pé. Olha que coisa tremenda. Vamos inverter isso aqui um dia, né? O pregador sentado e o povo de pé. Alguém recebeu? Já vi que já foram embora. Eu estou aqui sozinho, não? Acabou com o modelo do povo, sentou. Não. Jesus fez o barquinho lá como púlpito. Vocês estão aqui, meus irmãos? Sentou e o povo de pé. Então, aprenda uma coisa que é importante. Isso tem significado. Quando Jesus ficava em pé, ele está pregando. Quando Jesus sentava e o povo de pé, ele está agora dando culto de doutrina. Sabia dessa? Então Jesus sentou ali, usou e começou a ministrar. E a multidão estava lá. E falou-lhes, talvez as pessoas que estavam lá estavam esperando milagres acontecer, como era de praxe. Jesus dá ordem, lançar rede, pegar peixe, multiplicar, o povo sai dali alegre, contente, milagre. Só que ao contrário, Jesus resolveu trazer um sermão de conscientização para aquela multidão. E Jesus, dando esse texto aqui, irmãos, caminho, pedra, espinho e terra fértil, a visão de Jesus aqui, o intuito dele era que as pessoas se identificassem quem está servindo a ele. E é muito importante para nós. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Saiu a semear. Versículo 4, vamos ler, meus irmãos? 1, 2, 3. Pronto, primeira coisa aqui, já se identificou aí. Primeira pessoa está aí, é o caminho. É um tipo de pessoa, está representando o caminho. O semeador chegou e lançou. Aqui é um tipo de pessoa. Recebeu aquela semente, porque está falando de semeador. A semente, aqui Jesus está usando de uma forma que é uma pessoa. Essa terra aqui, o caminho, foi passando. E o que aconteceu com essa primeira pessoa, que é o caminho? Recebeu, mas não teve fruto, não teve resultado. O que aconteceu, irmãos? As árvores desceu e já comeu. Olha que coisa tremenda. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Isso aqui representa pessoas que entram na igreja e a palavra de Deus é liberada. A pessoa até recebe, ele é um caminho, ele até recebe, mas não valoriza aquela semente que é a palavra de Deus. A semente aqui é a palavra. Alguém está recebendo? Isso aqui é para identificar, viu, meus irmãos? Às vezes tem pessoas aqui que caminham dentro da igreja, recebe tanta semente de Deus e ele não produz. Não produz, porque as avinhas vêm e comem e já se foi.
Se tem alguém se identificando aqui nessa noite pela essa palavra, está na hora de você tomar uma posição. Já está na hora da posição. Não deixar mais que essa semente venha se perder. Aleluia. Estou entendendo, Jeová. Estou entendendo. Caminhos, pessoas que entraram na igreja, até gostou do culto, até gostou da palavra, mas não produziu. O que acontece agora? Vamos para a segunda pessoa. Vamos lá. Versículo 4. Todo mundo comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Meu Deus. Vamos para o 5 agora. 1, 2, 3. E outra parte caiu. Pedra aqui, irmãos, é coração duro. Tem pessoas na igreja que não entendem. Até recebe a palavra no momento, mas o coração está igual uma pedra. A palavra tenta penetrar, mas não consegue. Duro de entendimento, a palavra quer entrar. E aí, artificialmente, parece que está tudo ok, fica até bonito. Só que depois, Jesus está mostrando para nós aqui. Quando eu estava meditando essa palavra, falei, Jesus, como tu é lindo, hein? Fala com o teu povo, como está falando comigo. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. É aquele que começa a crescer demais na igreja, até cresce, mas daqui a pouco se apagou. Existe aquele louvor, sabe que tem raiz, como é nesse louvor, pastor Camila? Então, eu espero que essa cantora tenha raiz mesmo. Não é assim? Para suportar, porque as pessoas às vezes estão como pedra. A semente de Jesus cai ali, começa, porque o processo, o pastor Dinaldo Jardineiro entende, o processo da semente, arou a terra ali, né? Fofou, que é a palavra fofó na Bahia, abriu espaço, lançou a semente. O semeador tem que esperar essa semente morrer, não é isso? Para germinar, para brotar alguma coisa. O que é que você plantou? E quando cai em cima da pedra, parece que vai dar alguma coisa. A semente até morre. Mas na hora de germinar, ela não cria nada, porque não tem sustentabilidade. E se tem alguém nessa noite aqui, que recebeu a semente, está igual essa pedra, que a semente estava começando a dar aí um frutozinho, igual o varão me antecedeu, já estava começando, quando deu a primeira pontinha para nascer, não encontrou terra, morreu. Ainda dá tempo hoje, essa pessoa ressuscitar. Toma aqui ou foram embora. Não sejamos igual o povo que estava esperando Jesus lançar a rede para vir muito peixe. Hoje aqui quem está sendo pego é a gente. A rede de Jesus está vindo em nós. Não basta só vir para a igreja. A gente não pode ser o caminho. A gente não pode ser essa pedra. Precisamos produzir, meus irmãos. Então, Jesus está ensinando muito mais. Não tinha profundidade. Versículo 6. Mas vindo o sol queimou e se secou, porque não tinha raiz. Alguém pode me dar um sinal se você tem raiz aí? Não é baseada pelo louvor da moça, que ela teve alguma coisa, superou. Eu quero você aqui, você tem raiz. Não é muito do meu perfil de dia a dia, mas eu vou fazer pelo menos hoje aqui. Pega na mão do irmão e diz assim: me mostra aí se você tem raiz.
Como é que ele vai provar agora? Ele pode te dar vários sinais. Glória a Deus, aleluia, línguas estranhas, pega na mão e diga, ô glória. Mas se ele não tem raiz, ele está com a cara fechada para você, não pegou na tua mão, está com raiva de você. Aqui pegaram na mão ou não pegaram? E aí, meus irmãos? Tem que ter raiz. Quantas pessoas que nós vimos aqui que mostrava que ia decolar? Quantas pessoas? Esses tempos atrás agora, um momento de oração, e veio na minha memória muita gente que passou por a gente aqui. Não é pessoas que estão em outra denominação, pessoas que não fazem parte de igreja. Voltou a fumar, voltou a beber, voltou a prostituir. Enfim, está fazendo pior do que era antes. Mostrou, parecia que tinha raiz. Talvez até cantou essa música, pastor Camilo. Quem não tem raiz, cantou. Mas não vingou, infelizmente. Só vai permanecer realmente na presença de Deus o caos que está acontecendo no nosso país e no mundo todo. Não basta mais as pessoas botar tatuagem no peito ou na testa, botar uma cruz, carregar no pescoço. Isso não funciona mais para as pessoas para identificar. Só vai realmente, quem tem raiz, vai suportar a batalha, a guerra, o levante, a peleja vai ser grande. Quem não tiver, vai ser só aquelas pessoas que é caminho, que é pedra, não tem raiz, não suporta. Não suporta. E Deus, Cristo, Ele é o semeador. E hoje Ele está procurando aqui uma terra fértil para lançar semente. Me dê um sinal logo, por favor. Ele não está procurando não, ele está vendo você hoje aqui. Se você decida se você é caminho, se você é pedra, ou se você realmente é essa terra fértil. É noite de decisão, senhoras e senhores. Não importa qual é o nosso título aqui, de bispo, de pastora, ou de pastor, ou de missionário, de evangelista, de cooperadores. O semeador, Jesus Cristo, está disposto aqui nessa noite lançar. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O sol veio, queimou. E queimou. Torrou, não tem para onde correr. O sol, quando vem, torrou, queimou. Porque não tinha raiz. Vou usar o pastor Dinaldo de novo, ele sabe disso. Mesmo quando bate aquele sol grande lá, algumas plantinhas sente, você dá aquelas tosaladinhas, né? Mas por que não morreu? Porque tem raiz. Quando não tem, o sol queima, torra mesmo. Levanta assim, só está o fiapinho. O sol aqui, meus irmãos, representa algo de pressão. O sol aqui fala de algo de resistência, de claridade. E nós bem sabemos que tem dias de sol. Esse dia a gente está até passando um dia bom, que Jeová está tendo misericórdia de nós, de bondade, e está mandando uma chuvinha, um tempo nublado. Pode curtir tudo isso. Quando o Jeová mandar o sol, menino, vai vir quente, hein? Vocês estão aqui? Prepare para beber muita água, porque vai ser sol, como diz o povo da Bahia, só de rasgar cano. O sol está vindo aí. Sol de forma literal e sol de forma simbólica. Vai vir algo forte para nossas vidas nesses dias. Estou entendendo, Jeová.
Quantos podem ler comigo o versículo 6 a seguir? Mas vindo o sol, prossiga comigo, 1, 2, 3. Mas vindo o sol, olha, irmãos, olha que coisa tremenda. Olha, na minha Bíblia, eu creio que na sua também. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se. Os dois processos, queimou e secou. Foi exterminado. Meu Jesus. Vocês se preparem que até dezembro algumas pessoas a gente vai receber notícia que vão ser queimados e exterminados por Jeová. Ninguém dá glória para Jesus com medo, hein? Está aqui o texto. Note porque é um pequeno profeta e está sendo gravado. Até você que está me assistindo aí agora, pode ser você também. Pode ter ser você, que algumas pessoas ligam a ouvir a sua mensagem. Mas Jesus está chamando, dá tempo. O sol vai vir. Vai secar-se. Meu Deus. Porque não tinha raiz. Verso 7, meus irmãos, prossiga comigo. 1, 2, 3. Então os espinhos aqui, meus irmãos, é complicado mesmo. Já viu aquelas plantas que quando nascem no meio de espinhal, menino, é terrível. Para você tentar tirar de dentro ali, sufoca mesmo. Sufocou. Os espinhos aqui falam as coisas do mundo. Que vai apertando, vai circulando, vai apertando, e a pessoa não tem como sair. Por que muitas pessoas que saíram da presença de Deus estão presas ao mundo que não está conseguindo? Está sufocado. Está até tentando se escapar para um lado e para o outro, mas não consegue. Se tivesse na presença de Jeová e tivesse criado raiz, teria força para que mesmo dentro dos espinhos brotasse e dizer: espinho, sai da minha frente. Levanta a mão comigo e diga bem forte: caminho, pedra e espinho. Vamos prosseguir. E outra caiu, versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Quem é que deu agora? 2 pontos aí. Caiu numa boa terra, terra fértil, terra boa, terra boa. Eu nunca fui de roça não, mas já caminhei assim para ir visitar a família e ter roça. E terra boa. Lá na redondeza da pastora Dima, Boa Nova e Valentim, dá uns empinhos, olha o tamanho do camarada. Terra boa. Quando o agricultor tira, olha o tamanho da coisa boa. Olha os frutos que dá. Quando a terra não é boa, fica aquele negócio pequenininho, feio. E tem umas terras que nem dá nada, meu amigo. Então o que aconteceu? Vamos se identificar agora aqui. Olha, Daniel, tu não sabe quanto Deus te usou aqui, rapaz. Você nem me viu, você me encontrou na porta aí. A gente não conversou isso aqui não. Isso aqui é do Espírito de Deus. Isso aqui é quem tem o Espírito de Deus está entendendo o que Jeová está falando. O rapaz me antecedeu, não estava nem na lista da saudação. Ele entrou na hora certinha. Levante a mão, Senhor. Dá agora Jesus logo aqui agora. Foi encaixado pelo Espírito Santo. Talvez ele tenha mudado a palavra. Tentou uma expressão. Abre essa boca, amor, se fala. Olha, encaixando agora. Eu falei, estou entendendo, Jeová. Estou entendendo, Jeová. Então vamos agora se identificar. Vamos prosseguir.
e outra caiu em boa terra e deu fruto. Qual é o fruto que deu? Primeiro deu 100. Que terra boa, hein? Meus irmãos, presta atenção. Se você é esse crente, Jeová está dizendo já para mim e para você, se você é esse crente, essa terra boa, essa terra que vai produzir logo de cara 100. Eu tomo posse. Eu quero tomar posse aqui. Quem é terra boa tem produção. 100. Abra a mão, pastor Dinaldo. Você vai produzir esse ano 100 por 1. Abra a mão logo aí, em nome de Jesus. Estou liberando para você, com a autoridade da palavra do Senhor Jesus. Alguém quer receber? Que culto de Jesus, irmão. O som tá morrendo aqui, o som, filho. Som, tá acontecendo? Som. Alguém está aqui ainda? Diga amém. Isso foi o culto de ensinamento de Jesus, irmão. Tranquilo, Jesus sentado, barquinho balançando, provavelmente, e ele ministrando essa palavra. Pá! Pá! Dando e o povo, oi, Jesus. Vocês estão entendendo? A palavra de Jesus, irmãos, tem endereço certo. Alguém se identificou? Um 100, prossiga, e outro 70, e outro a 30. Então uma terra que Jesus lança tem produtividade 100, 70, que coisa tremenda, e 30. Então no meio da igreja, daqueles que têm raízes, que é uma terra fértil, irão produzir. Por isso que a gente vê na igreja pessoas que já passou por tantas dificuldades. Então isso é um sinal que também ele está produzindo 100, 70 e 30, mas está produzindo. E o nome daquele que é o semeador está sendo glorificado. Aleluia, se alegre quem está também assistindo agora ao vivo. Você pode produzir, não seja o caminho, não seja pedra, não seja aquele que não tem raiz. Esse é o segredo. Jesus não é daquele que lança semente e deixa de qualquer jeito, não. Ele quer ver produtividade. Se nós estamos dizendo que nós somos terra fértil, irmãos, então a gente pode se identificar nessas três qualidades, ou pode ser nenhuma, ou pode ser nem duas. Isso vai depender da gente. 100, 70 e 30. Alguém aqui pode ser 30, mas está produzindo. O importante é produzir para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, pode abrir a mão por gentileza. O semeador da palavra só está me usando nessa noite como boca profética, nesse culto de doutrina. Está dizendo caminho, pedra, espinho e terra. Ele já identificou aqui quem é a terra que vai produzir 100, a terra que vai produzir 70, a terra que vai produzir 30. Enfim, o nome dele vai ser glorificado. Leva sergue a cai me nega sub nei estucopam trifogneb nas. Meu Deus. E aí ele conclui, ele traz 3 tipos de pessoas, mostrando. Agora o versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso tem uma multidão ou ouvindo. E acontecendo dele, os discípulos disseram-lhe:
Por que eles falam por parábolas? Por que o Senhor está falando assim? Porque parábola é uma comparação. Ele está fazendo uma comparação de um semeador, mas se refere à pessoa de Cristo, a semente que Deus lançou na terra. Ele disse: se a semente não cair na terra, não morrer, não germinar, não produzir, não serve para nada. Então a semente verdadeira aqui é a pessoa de Cristo. Um dia essa semente entrou no nosso coração e até hoje está fazendo mudança. 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 Por isso que na igreja ou nos templos, a igreja é um ministério que comunga a nossa fé. Cristo é a cabeça, não pode faltar a adoração. Porque a adoração é um alimento para o semeador. O semeador, nessa adoração, torna-se como uma chuva. Qual é o sentido da chuva? Chuva é para regar a terra, e a terra não negar os seus frutos. Então, quando a gente entra numa dimensão de adoração, isso significa nós, como uma terra, poderia estar até seca, ela começa a ficar úmida, então está pronta para receber a palavra. Não pode faltar adoração. Pode observar que domingo aqui eu fiz um teste de exemplo e trago em vossa memória. Houve um pane na energia, passou a comer de forma educada, entregou, e é correto, toda a banda. Quando mudou e voltou, pastor Miriam, vem. Quando entrou na dimensão da adoração, você viu que houve um fluir do Espírito. Por quê? Porque a terra estava sedenta e Jeová mandou a chuva. Quando a palavra veio, você começou a glorificar, você começou a adorar. Porque você disse: eu vim para produzir 100, pelo menos 70, nem se possível 30. E Deus está testificando hoje. Levai que me nesce. Não precisa ter muita gente não, eu prego do mesmo jeito, eu ensino do mesmo jeito. Jeová tinha lá uma multidão, mas eu estou vindo hoje aqui, voz gritando, dizendo: manda Jeová. Então recebe a semente e produz, rapaz. Levai, versergue, cavanasse. Senhor, porque para eles, por que o Senhor está contando palavra de exemplo? Aí Jesus respondeu para ele. Vamos prosseguir? Prossigamos. 1, 2, 3, verso 11. 1, 2, 3. Ok. Porque aqueles que têm se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Verso 13, por isso lhe falo que é por parábolas, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouve, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, olha bem, presta atenção, irmãos. Quando eu digo para vós outros que o culto de Jesus é um culto de doutrina, Jesus está respaldado na palavra. Ele traz em memória do povo 750 anos de que palavras proferidas da boca do profeta Isaías, que quando Deus usou para falar com eles, o senhor não fala memória não, que não falei memória nenhuma não, que eu estou de idade. Isaías capítulo 6, Deus disse quem Isaías ia encarar. Deixa eu ver se é isso mesmo, vamos conferir. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Está com o microfone, pastor Gustavo? Isaías capítulo 6. Então é isso mesmo, capítulo 6, versículo 9 a seguir. 9
logo a seguir, diz assim: e ele disse: vai, e diz a este povo: ouvi voz de fato, porém não entendais. Ó, o povo estava ouvindo, ia ouvir a palavra de Isaías, mas não ia entender. Olha o que Jesus está fazendo, irmão, trazendo a comparação do momento que ele estava vivendo, trazendo do povo também. Isso significa que o povo do tempo de Jesus estava vivendo igual o povo do passado. O que nós estamos vivendo hoje, depois de 2000 anos que Jesus já passou, algumas pessoas também estão se identificando igual o tempo de Isaías e do tempo de Jesus. Alguns que é caminho, que é espinho e pedra. Jesus está trazendo em memória. Prossiga. E vê vós de fato, mas não compreendais. Está ouvindo, estaria vendo, não ia compreender. Olha a qualidade do povo que estava. Versículo 10. Faze o coração deste povo engordar, e faze com que seus ouvidos sejam pesados, e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e entendam com o seu coração. Opa, é para entender como? Com o coração. Porque as pessoas queriam ouvir pelo seu ouvido, de forma natural, e ver com os seus olhos natural. Pode falar, vai engordar o coração dele, quer dizer, vai endurecer. Mas o propósito de Deus aqui na boca do profeta dizer assim: eles vão ouvir não com o ouvido natural, mas com o ouvido sobrenatural. Eles não vão ver com os olhos da carne, eles vão ver com os olhos espirituais e vão reconhecer o quanto eu sou Deus. Aleluia! Jesus está ensinando para o povo, ele sentado num barco balançando, mãe, ele ali pregando a palavra, e o povo ouvindo e vendo. Vocês estão aqui, mas não quero que você só ouve aqui, quero que você ouve de forma espiritual. Aleluia. Vocês estão me vendo aqui nesse barco, anunciando a palavra, mas você não tem que ver com esses olhos. Olha com os olhos espirituais, para que você se identifique se você é espinho, se você é pedra, ou é caminho, ou é uma terra fértil. Aleluia. Estão identificando agora a terra boa? Isso aqui é muito sério, isso aqui. O texto já está bom, só para a gente identificar. Era só para trazer memória. Voltemo-nos e abramos Mateus 13. Prossiga, pastor Gustavo, no 14. Já estou finalizando. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Aleluia, aleluia, aleluia. Vendo que Jesus pregava baseado na palavra, nos pergaminhos. Jesus é tremendo. Prossiga, versículo 16. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Versículo de número 17. Então, irmãos, que privilégio teve aquele povo, vendo Jesus sentado. Eles viram aquilo que Deus estava falando através do profeta Isaías, 700 anos atrás, do tempo de Cristo. Para nós hoje é 2.700 anos. Estava acontecendo aquela profecia. O que Deus estava falando na boca do profeta seria coisa vindoura. E agora Jesus está num barco pregando para uma multidão. E se cumpriu a palavra.
Vocês estão entendendo? Se cumpriu a palavra. Tremendo. O tempo se passaram e Jesus está no meio lá para cumprir aquilo que Deus falou na boca do profeta Isaías. Vamos trazer um entendimento. Jesus está ensinando para o povo e para nós hoje, dizendo assim: olha, o que meu pai falou na boca de Isaías, para falar para aquele povo, eles não estavam vendo com os olhos, nem ouvindo, porque ele não estava vendo quem é que ia falar com ele. Estava ali na boca do profeta o Espírito de Deus. Mas o profeta Isaías já estava vendo. Presta atenção que Jesus está falando aqui. O profeta Isaías, porque é um profeta messiânico, sendo um boca profética de Deus, ali naquele momento, aquele ato, falando para a multidão, era como ele estivesse vendo Jesus 700 anos na frente dele, sentado em um barco, pregando para uma grande multidão. Abre a mão, por favor, deixa eu liberar essa palavra quentinha, revelada do céu. O que Deus profetizou na boca de um profeta, de uma profetisa, baseada pela sua palavra, como foi no profeta Isaías, e Jesus testificou na autoridade, cá no nome de Jesus, por essa palavra. As profecias de Deus estarão acontecendo nas nossas vidas. Levar a sério que candarábia, estou queminasse covirébia. O que vai acontecer? Esse ouvido que a gente tanto ouve a voz do Espírito Santo através da palavra, esses olhos que a gente tanto vê o pregador, a pregadora, ou os adoradores louvando a Deus, isso mesmo. Mas vai ter um dia, senhoras e senhores, o que Jesus está dizendo, esse barquinho está simbolizando, representando o trono dele. Ele vai estar sentado no seu trono, e uma grande multidão vai estar de frente a ele e dizendo: os olhos estão contemplando aquele que é a profeta. Irmãos, eu vou deixar você fazer barulho. Abre essa boquinha santa aí. Isso é profecia, isso é ensinamento da palavra. Aleluia. Esse barquinho representa isso. Ele vai estar sentado no seu trono, e uma grande multidão não terá mais esses olhos aqui que a gente tem carnal, não terá mais esse ouvido carnal que ouve tanta baboseira, esses olhos que vê coisas que só misericórdia de Deus, e você pede misericórdia. Alguém está identificando? Nós teremos um ouvido tão sensível que veremos ele, não com esses olhos, porque esse corpo aqui é corruptível, isso vai acabar. Pode ser fortinho, pode ser magrinho, pode ser o que você quiser, mas quando você chegar lá, esse corpo não vai ser mais. Teu corpo é um corpo revestido de glória. Isso é para quem tem raiz. Se você não tem, por favor, por favor, prossiga, a gente finaliza. Tá bom por hoje. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes e não viram. Como é que é? Muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes e não o viram. Estão entendendo, irmãos? Muitos profetas falaram e pregaram. Eles estavam vendo de quem Moisés falou, de quem Enoque falou, de quem Josué falou, de quem Abraão falou, e tantos profetas. Eles estão diante daquele que é a semente que o Pai ia enviar na terra. Aleluia, aleluia. Me mostra se você é essa terra fértil. Você está produzindo 100, e produzir 100, tu pode ser um ganhador de alma de 100 pessoas. Se tu é útil à terra fértil, tu pode produzir 70 almas para Jesus. Se tu é terra fértil, tu pode produzir 70 pessoas para Jesus. E esse 100, e esse 70, e esse 30 também vai estar lá
de pé, Jesus sentadinho no seu trono. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai estar sentado igual num barquinho, e você está me entendendo? Já fica de pé. Ele vai estar assim sentado no seu trono, e você lá de pé, vendo e ouvindo Ele falar: venha, bendito do meu Pai, venha para o gozo eterno, ficai aqui na minha direita. E você que era espinho, você que era caminho, você que era pedra, vai para a esquerda, porque tiver oportunidade. Eu vou deixar você adorar. Isso é para quem tem raiz, hein? Quem tem raiz, aleluia. Levai a fergue come nápia, topetebe que pome nevar salabandarápia. Meu Deus, meu Deus. Para muitos era simples umas parábolas. Era sempre uma parábola. Para Jesus era uma grande profecia, era um grande ensinamento. Isso porque Jesus já via eu e você nessa data chamada hoje, de outubro, meus irmãos, dia 4, 9 horas e 6 minutos e 35 segundos. Esse pequeno profeta que está aqui há 23 anos falando que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o guerreiro, que Ele é o poderoso, que Ele é majestoso, Ele é o gostoso, Ele é o Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é o semeador. Não seja caminho, não seja pedra, seja uma terra fértil, e tu estarás com Ele. Cadê o Dino com louvor? Vai ligar. Vai funcionar. Que terça maravilhosa, hein? Que terça maravilhosa. Glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Terça maravilhosa. Eu preguei domingo, falei: Deus, me dá mais uma palavra. Ele: tá bom, vou lhe dar. Quantos foram alimentados com a palavra? Aleluia. Lembre dessa parábola. Eu falei para vocês nessa noite, meus irmãos, repita comigo: caminho, pedra, terra, espinho e terra boa. Aleluia. Dino louvando a Deus, já está aí? Amém. Está na agulha? Estou aqui só na dispensação do chefe. Pronto, vai lá. Pode soltar. Pode soltar e vamos dizimar de pé, com alegria, os que podem, né? Vamos lá. Aleluia. Vamos viver o melhor de Deus ainda nesse tempo presente. Aleluia. O profeta de Deus liberou a palavra. Toma posse. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela dos céus e lhes daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer e ao meu Senhor obedecer, eu comerei do melhor desta terra. Diga comigo assim: a palavra de Deus é fiel e jamais voltará vazia, e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer, eu comerei do melhor
desta terra. Aleluia, oh glória. Glorifica o Senhor nesta noite. Exalte o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela dos céus e lhes daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. Adora comigo, diga assim a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o quê? Abra a tua boca e confessa, diga jamais, e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer e ao meu Senhor obedecer, eu comerei do melhor dessa terra. Confessa comigo, vem cá, diga assim, ó. A palavra de Deus, ela é o quê? E jamais ela retornará vazia. E jamais ela volta. Aleluia. Diga, se eu honrar e bem dizer e ao meu Senhor obedecer, eu comerei do melhor dessa terra. Mais uma vez, vamos lá, ó. Diga assim, ó. A palavra de Deus, ela é fiel. Confesse, diga que ele é fiel. Diga pra ele. E jamais ela volta vazia. Tudo que foi ministrado nessa noite, se eu honrar e bem dizer, se ao meu Senhor tu obedecer, diga assim, ó, eu comerei do melhor dessa terra. Se eu honrar e bem dizer, se ao meu Senhor eu obedecer, eu comerei do melhor. Aleluia. Então receba a tua bênção nessa noite. Aplauda ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos estar orando pelo término do culto também. Soberano Deus e eterno Pai, aqui nos encontramos diante da Tua presença, Senhor. Pai, para te agradecer por mais um culto, mais uma oportunidade de vir ouvir a Tua palavra e aprender com o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, despede Teu povo em paz, Senhor, debaixo da Tua santa e gloriosa mão, Senhor. Conduza, Senhor, a Teu caminho dessa casa, ó Pai. Também dá uma noite, meu Pai, de bênção, Senhor, uma noite abençoada, de sonhos revelados na Tua presença, ó Pai. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por usar o Teu filho, o profeta da casa, Senhor, a qual liberou as palavras, Senhor, do reino do céu, Pai. E que nós viemos tomar posse, Senhor, e praticar tudo aquilo que foi liberado, ó Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que seja feita a Tua vontade, desde agora e eternamente. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos, estenda as vossas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça e a paz de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam: a paz do Senhor Jesus. Tenha uma noite abençoada.